Em São Paulo, deputados da base do governador Tarcísio de Freitas buscam assinaturas para criar uma CPI para investigar invasões de terra pelo MST. Carla Chaves tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Carla. Oi, Felipe, boa noite. Olha, este pedido é de autoria do deputado estadual Danilo Balas, também do PL, e de acordo com ele, esta CPI serviria para investigar o que está por trás e quem financiaria as invasões que vêm acontecendo no interior aqui de São Paulo. Ele precisa de 32 assinaturas para conseguir protocolar o pedido. A gente acabou de atualizar com a assessoria do deputado. Neste momento, são 29 assinaturas. Se de fato a CPI acontecer, 9 deputados vão participar e eles têm 120 dias para concluir esta comissão. Segundo também o deputado, autor do projeto, autor do pedido, ele pretende com a CPI dar base, dar material para que o Ministério Público, a Justiça consiga investigar estes casos. Volto com vocês. Muito obrigado, Carla, pelas informações. Raquel Landim, nós debatemos aqui vários dias invasões do MST, em vários estados, inclusive, mas parece que a iniciativa veio da Alesp, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O que pode surgir daí? Felipe, está no começo esse processo, né? Eles ainda estão tentando criar, recolhendo assinaturas. Aqui em São Paulo a gente tem questões graves em relação a isso. Teve até a prisão do Rainha, mas lá no Congresso Nacional lá no Congresso Nacional está mais adiantado, né? Eles já conseguiram realmente recolher todas as assinaturas e está aguardando a instalação da CPI. A questão é que não existe, já coloquei esse ponto aqui, ausência, vácuo de poder. Se você não tem o Poder Executivo se posicionando claramente, foi o que aconteceu ali em Brasília, o Legislativo vai ocupar esse espaço. Aqui em São Paulo, acho que por mais que o Tarcísio se manifeste, o Legislativo também vai querer entrar. Eu realmente assim, não consigo entender como é que a Assembleia ela consegue agregar tanto nessa discussão, porque ela não tem tantas atribuições e tantos poderes contra o Congresso Nacional, mas ela também trata de segurança. Me interessa mais a discussão no Congresso Nacional, acho que tem potencial para avançar mais. A gente viu no Distrito Federal também que foi aberta uma CPI para investigar os atos de 8 de janeiro. Então, às vezes, no nível da unidade federativa, dos estados, você começa em investigações que muitas vezes demoram para surgir na esfera federal. Nesse caso, pode ser que haja nas duas frentes, Joel. Com certeza, uma frente de investigação. Eu espero que não só do MST, porque tem outros grupos que também fazem. Às vezes a gente une tudo sob MST, mas o José Rainha, por exemplo, é de um grupo dissidente, o Frente Nacional de Luta Campo Cidade. E às vezes esses grupos menores até têm práticas, não estou cravando, mas podem ter práticas criminosas, sim. Claro que precisa ser investigado. Foram eles que declararam Carnaval Vermelho esse ano aqui em São Paulo. Tem cabimento? Não só esse ano. Uma coisa dessa? Várias vezes, não é a primeira vez. No caso do Rainhas, a acusação de extorsão. Acusação de extorsão. E mesmo que não tivesse a extorsão, Carnaval Vermelho, no sentido, vamos invadir generalizado várias propriedades aqui em São Paulo para conseguir nossas reivindicações. Isso é criminoso, isso é ilegal. Então, veja, é claro que a CPI sempre tem um lado político, mas com razão, e nesse caso, que bom. Porque o MST e outros grupos, eles são frentes de luta política. Agora vão ter também uma oposição, uma represália, uma investigação que também é óbvio que é motivada politicamente. A defesa, por exemplo, de quem tem investimentos no agro, que não quer ver seu investimento, sua segurança jurídica ir para o espaço porque grupos resolveram começar a invadir. É importante investigar, é importante descobrir como é que isso é organizado, de onde vêm os recursos, porque sim, usam recursos, se há o cometimento de crimes ainda visando o interesse pessoal de envolvidos ao longo de invasões e de ocupações, sim, tem que ser investigado. Se a gente está numa sociedade que tem grupos de reforma agrária se manifestando politicamente, às vezes quebrando a lei, vai ter também a manifestação política de investigá-los. Para mim, faz parte do jogo. Gabriela, o que você destaca?
Eu acho que a gente podia aproveitar e pensar em instaurar também a CPI para investigar o caso da distribuição de mais de 1 milhão de hectares de terras devolutas do Estado para grandes fazendeiros e para o agronegócio, que o governador ano passado, né, que era Rodrigo Garcia, protagonizou, né? E ainda, inclusive, ele falou que ele não acreditava em reforma agrária e que para ele a reforma agrária acabou, né? Nas palavras dele. Então, isso daí, gente, é preciso pensar também que a reforma agrária está prevista na Constituição, deve ser uma política pública de Estado, a distribuição de terras deve ser uma política pública de Estado, e aqui no estado de São Paulo a gente não tem só uma disputa ideológica, mas a gente tem uma disputa de poder muito forte entre grandes fazendeiros e que concentram terras e o povo que continua sem nenhuma opção, sem ter onde plantar, sem ter onde sobreviver, né? Então, acho que a gente pode também instaurar uma CPI para investigar o que foi a própria Alesp que aprovou, essa distribuição para o grileiro e essa declaração de que reforma agrária não importa. Então, tem os dois lados também. Gabriela, acho que você falou tudo. Reforma agrária é uma atribuição do Estado, né? Justamente é do Estado, não é de um grupo que decide. Mas é legítimo, Joel, que esse grupo proteste. É legítimo que esse grupo proteste para que o Estado cumpra com a sua obrigação. Sim, vá lá na rua, vá na frente do governo, com placa, proteste. Não invadir propriedade, não. E ainda mais o estado de São Paulo, que é marcado por grandes concentrações de terra, por grilagem e pela total ausência de compromisso com a reforma agrária. São Paulo é um problema. São Paulo é um problema nesse país. Gabriela, você está certíssima. Você está certíssima quanto à legitimidade da questão agrária. Essa discussão estou com você. É seríssima, é importante, o Estado precisa fazer. Não dá para concordar quando você diz que é legítimo fazer carnaval vermelho, invadir as propriedades, ou ainda invadir, em alguns casos, propriedade produtiva. Movimento. Não é legítimo. O que eu estou defendendo é a não criminalização de um movimento social legítimo que nasceu há mais de 40 anos, que já passou por mais de 4 CPIs nessa história, né? E que a gente percebe que quando há atos criminosos, a justiça age. Tem vários, inclusive o Rainha, se eu não me engano, não sei se ele está preso agora, mas vira e mexe ele está preso, né? Então, existe sim a atuação do Ministério Público, existe a atuação da polícia, existe a atuação da justiça, mas o que me preocupa é você levar para a pauta não tão ideológica a tentativa de minar um movimento social que é legítimo. Ao abrir-se uma CPI, a ideia deles é aterrorizar o movimento. Não é, eu quero investigar os criminosos. Para investigar os criminosos tem a justiça. É uma arma política legítima também, mais legítima inclusive do que a invasão de propriedade. Vamos focar em CPIs, investigações sobre os crimes que você levantou. Grilagem, claro, trabalho escravo no campo, mas é óbvio, daí estou totalmente a favor. Não vamos defender uma prática de invasão que destrói, no fundo, destrói valor, destrói segurança jurídica para todo mundo. E quem abriu esse flanco foi o próprio MST, né? Que invadiu terras produtivas da Suzano. Né? A reforma agrária é totalmente legítima, é uma discussão no Brasil. O INCRA está com poucos recursos, o governo Lula precisa decidir se realmente vai dar uma prioridade para isso e destinar espaços no orçamento para isso, se é o que ele quer fazer. Agora, quem invadiu terras produtivas e terra produtiva pela Constituição, depois nem pode entrar. Terra produtiva invadida, então não entra em reforma agrária. Terra invadida, mesmo que seja improdutiva, não entra depois em reforma agrária. Então, assim, quem se colocou nessa situação para fazer um movimento político, para, enfim, emparedar o governo, foi o MST. O meu ponto nisso é sempre o mesmo. Você não pode se escorar na categoria para cometer crime. Quer dizer, não tem salvo-conduto para uma determinada categoria, seja político, seja membro do MST, seja jornalista, seja o que for. Se o indivíduo comete um crime que está previsto na lei, ele precisa ser responsabilizado e punido independentemente da causa, independentemente da ideologia. Então, se um político recebe suborno, ele comete um crime. Se um membro de um movimento social invade a propriedade alheia, terra produtiva, de acordo com aquilo que está tipificado na lei como conduta criminosa, ele comete um crime. É óbvio que você pode distinguir de outros integrantes que eventualmente não tenham cometido crime, do histórico do movimento, de determinadas bandeiras, mas aquele cidadão específico, a gente fala muito na individualização das condutas, no caso de 8 de janeiro. É preciso individualizar as condutas sempre. E nesse caso,
talvez, a gente também não sabe, vai monitorar, evidentemente, cada sessão da CPI. Poderiam encontrar integrantes que incorreram em atos criminosos e acabaram impunes. Exato, Felipe. E você está descrevendo o processo como ele é. Tem gente que é muito fácil verificar quem invadiu. Aquela pessoa certamente está cometendo crime. Esses movimentos, o MST em particular, ele não tem nem CNPJ. Ele funciona como uma organização, mas não tem CNPJ. Quem é o chefe daquela pessoa que invadiu, quem deu a ordem, quem deu o dinheiro, quem é cúmplice, também está cometendo crime por ser cúmplice daquilo. E como o movimento não tem CNPJ, mas consistentemente tem feito aí, a gente tem visto desde o início do ano, crimes, isso aí tem que sim ser investigado. Tem que ser essa porção de quem está mandando o quê, a questão de eventual lavagem de dinheiro, quem está recebendo o dinheiro? O MST recebe muito dinheiro do exterior, inclusive. Quem está recebendo dinheiro no nome de quem? E essa pessoa está dando esse dinheiro para alguém? Isso tudo tem que ser investigado. E não é... Enquanto você só está olhando a pessoa que invadiu, que sem dúvida fez o crime, você está se limitando a uma parte da questão. Tem uma opção de outras coisas que poderiam e certamente serão investigadas pela CPI aqui em São Paulo. Um ponto só de diferença da CPI aqui no estado de São Paulo e a federal é que aqui o Tarcísio está dando um exemplo contra a criminalidade. E ele vai ter, então, um aliado na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, também contra a criminalidade. Portanto, aqui São Paulo está tentando dar um exemplo. No nível federal, a gente tem, a cada dia que passa, o Lula se cala sobre a condenação das invasões. Vai ser uma CPI com mais embate, porque a CPI, uma vez instalada, vai estar com uma posição antagonista ao governo federal, ou pelo menos essa é a impressão que dá, já que o Lula não deu nenhuma declaração de condenação do MST. Então, eu acho que essa que é a diferença entre as duas CPIs aí. Gabriela, quer arrematar? Eu só queria comentar, né, que parece que aqui no Brasil só comete invasão e só comete crime quem é pobre, né? Porque os grileiros, eles recebem salvo-conduto, tem as terras devolutas ali todas dadas para eles, regularizadas, e ainda com a palavra reforma agrária não serve para nada. E também quantas vezes os ruralistas não tiveram dívida perdoada pelo Banco do Brasil, né? Então, tudo bem, o agro, os grandes, né, os grandes concentradores de terra, eles podem ser, pelo jeito, são considerados cidadãos do bem, mas as pessoas que fazem um movimento legítimo pela distribuição de terra é considerada criminoso. Mas tudo bem, se é isso que vocês pensam, vamos continuar assim. Não está nada tudo bem, Gabriela, mas um erro não justifica o outro. Nada tudo bem. E é preciso fazer uma distinção muito grande entre o grileiro, ele é criminoso, e o agronegócio, o empresário agrícola. Eu acho que, assim, não dá para misturar e tirar isso como uma opinião nossa. E vários desses empresários estão na comitiva do Lula agora na viagem para a China. Exato, o Lula está sendo acompanhado por 102 empresários do agronegócio que representam outros milhares. É um setor muito importante para a economia brasileira. Agora, grilagem de terra é crime. E aí ela vai ser condenada, enfim, né? Quem sou eu para condenar alguém? Não sou justiça. Mas a justiça vai estar condenada da mesma forma que uma invasão de terra, assim, não cabe essa mistura, principalmente imputada aqui, como uma opinião que eu não coloquei. Joel, queria complementar? Não, só reiterando, Gabriela, ninguém aqui, nem eu, nem mais ninguém, disse que estava nada tudo bem com crimes sérios cometidos, às vezes, por empresários, mas é óbvio que tem. É óbvio que o país tem um déficit de impunidade com relação ao crime de colarinho branco. Também o crime de colarinho branco que, porventura, ocorra no agro. Mas um erro não justifica o outro. Não é por isso que, então, tudo bem, deixa invadir as terras aí, deixa tomar conta das terras da Suzano, ou fazer o Carnaval Vermelho em São Paulo. Deixa cada um agora que se arrogar no juiz vai ocupar as terras. Nada disso. Reforma agrária é atribuição do Estado e só é legítima quando feita dessa maneira institucionalizada. Terra invadida está fora da reforma agrária, mesmo improdutiva, fora, porque senão é você premiar o desrespeito à lei. E eu não estou nem equiparando, tá? Eu entendo a causa como legítima. Eu entendo que ele não está, um membro do MST que ocupe uma terra, que faça um protesto,
É muito diferente de um criminoso que roube para si, é muito diferente. Mas é ilegal, não pode também. Não é todo tipo de protesto cuja demanda é legítima, não é por isso que qualquer tipo de protesto se torna ilegítimo. Não, tem coisas que não pode fazer. Eu tenho demandas legítimas, mas se eu vier aqui fechar a CNN e ficar protestando, desculpa, vou estar quebrando a lei, não posso. A grilagem tem que ser combatida, o desmatamento tem que ser combatido, tudo isso foi desmontado pelo governo Jair Bolsonaro, nós criticamos isso aqui várias vezes. O que é complicado é a gente enxergar um segmento, o agronegócio, um segmento, o MST, e achar que aqui só tem vilão e aqui só tem bonzinho. Isso é algo que, enfim, eu não vou fazer. Mas, Raquel, antes do MST, quase não tinha reforma agrária, né? Foram eles que começaram a pressionar, porque não tem jeito. A história do Brasil é uma história de grilagem. A história do Brasil é a colonização, as terras sendo vendidas para quem tinha posse, é a escravização, as pessoas sendo escravizadas e depois, quando conquistaram a liberdade, não tinham onde morar, não tinham onde trabalhar. Então, a gente tem uma história de desigualdade que precisa ser enxergada, e se não houver protesto, se não houver movimento organizado, a gente vê perseguição. Os caras querendo fazer CPI, os mesmos caras, sabe o que eu estou irritada? Porque são os mesmos caras que distribuíram terra devoluta para grileiro, agora querem fazer CPI contra o MST. Então, isso me dá até, uma angústia de pensar que a gente está nas mãos desse tipo de pensamento, que é um pensamento egoísta, que é um pensamento que só olha para o próprio umbigo, né, e para a concentração de renda, sei lá quem que patrocina ou quem que é o eleitor desse tipo de deputado que está assinando essa CPI. Eu fico bem chateada com isso, então um desabafo aqui. O crime não legitima o outro, e você tem que olhar sempre para os dois segmentos, o que está dentro, e olhar no detalhe, sempre. Eu não sei como é que era lá atrás, mas eu estou apostando que essa guinada do MST vai ser estrategicamente e politicamente ruim até para o próprio MST. Ele está se queimando feio quando ele precisaria do apoio popular. O ponto importante aqui é que causa e protesto são uma coisa, crime e legitimação moral deles são outra completamente diferente. Isso a gente não vai fazer.